como vocês podem ver, um dos meus primeiros trabalhos foi o sítio do Pica da... Nossa, será que eu lembro todas as coisas que eu fiz? Meu Deus. Não lembro, tô brincando. Bom, meu nome é Bernardo Castro Alves. Trabalhei desde pequenininho. Um dos primeiros trabalhos que eu fiz foi Sítio do Pica-Pau Amarelo, em 2000 e bem pouco, 2000 talvez? Foi 2000? 2001, quando eu fiz o personagem do Ori Fontoura, o Coronel Teodorico mais jovem, depois de ter bebido da fonte da juventude. Depois disso, tive a grande oportunidade de ir para minha primeira novela, que foi O Beijo do Vampiro, onde eu tive um super papel. Eu era o Guilherme, um personagem cadeirante, enfim, toda uma trama dramática que era muito, muito legal. Depois disso, fiz várias participações, fui fazendo Zorra Total, fiz algumas coisinhas aqui e ali. Tive a oportunidade de voltar ao sítio, maravilhosamente bem acompanhado de grandes, grandes estrelas, para fazer o episódio do Anhanguera, que foi super divertido, e aí já num papel um pouco mais fixo, tendo um pouco mais de enredo, um pouco mais de desenrolar. E, bom, depois disso acabei indo para Record, fiquei um tempo na Record, fiz Prova de Amor, fiz Os Mutantes, e em 2009 voltei para Globo para fazer Malhação, que inclusive está reprisando no Viva, onde eu fazia o Diego, um personagem que queria muito ser médico, mas era apaixonado por música, então vivia naquele dilema da mãe querer que ele fizesse a faculdade de medicina, mas em dado momento ele, enfim, com todos os afazeres da quadribanda, ele acaba tendo um viés muito mais musical do que o de medicina, e ele acaba tendo que fazer uma escolha no fim das contas, sem spoiler, apesar de já ser bem velhinho, né? Minha cara, inclusive, deixa bem claro que isso tem bastante tempo. Depois disso, eu já tinha ali na época de Malhação os meus 18 anos. Com 19, já em 2010, eu tive a oportunidade de fazer o meu último, na verdade, papel na televisão, que foi em As Cariocas, fazendo o Ismaelzinho no episódio A Desinibida do Grajaú. Eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas nesses basicamente 10 anos de carreira, e fechei com uma série que enfim, me trouxe um sentimento de dever cumprido, digamos assim. Então, esse é um pouquinho de mim, para quem não lembra, e me fazendo lembrar também de muita coisa. Desde então, desde 2010, eu não tô mais na TV, não faço mais nada vinculado a isso, apesar de, enfim, amar toda a minha história e toda a arte que envolve. Tenho esse meu lado ainda, que eu tento desenvolver aqui e ali, fazendo uma apresentaçãozinha na empresa ou não. Enfim, trago um pouco dessa minha veia artística, mas de fato eu acabei seguindo uma carreira mais corporativa. Hoje trabalho na Natura, sou analista sênior de CRM na Natura, com um timaço, me mudando para São Paulo. Enfim, a vida mudou bastante. A vida mudou bastante. Uma observação aqui, que na Malhação você era praticamente a Hannah Montana brasileiro, o melhor dos dois mundos. Mas era mais ou menos isso mesmo. Ele era o único que ia para um lado e para o outro. Ele ficava mexendo, vai para lá e vai para cá e vai para lá. Tadinho dele, gente. Tadinho de Dona Cecília também. Ai, Dona Cecília, que sofria com aquele menino. Só dava dor de cabeça. Diferente de mim, que sou um filho exemplar, óbvio. Comecei muito novo, vocês podem ver, né? Enfim, eu sou de 91. Eu tinha 11 anos quando eu fiz o sítio. Então, assim, era muito, muito criancinha. Todo o meu início de carreira foi muito engraçado. Eu fui filho único por muito tempo, por 8 anos. E eu sempre fui, e admito isso, não tenho problema em admitir isso, sempre fui um filho muito mimado. Todo mundo sempre me mimou muito, meus pais sempre me mimaram muito. Até que um dia chega minha irmã, que é loura, de olho azul, linda, perfeita, boneca. E aí você fala, bom, não só perdi o meu reinado, mas fui expulso do reino, né? Assim, não sirvo mais para estar aqui. Primeira frase da sua irmã foi: acabou pra você. É mais ou menos isso. Acho que o jogo virou, não é mesmo? Enfim. Foi nesse padrão mesmo. Meus pais são dentistas e eles têm um consultório aqui onde eu moro até segunda ordem. Depende de quando essa entrevista aparecer, mas enfim.
Eu sou de Niterói, no Rio de Janeiro. Bom, eles colocaram, obviamente, fotos. Eles tinham fotos minhas no consultório e colocaram da minha irmã também. E não é brincadeira, minha irmã é realmente linda demais, assim, ela é muito, muito, muito linda. E naquela época existia uma questão de, eu não sei se vocês lembram, mas existia muitos concursos para bebê alguma coisa. Bebê Sendas, bebê Johnson, bebê da Oi, que fazia aquele oizinho, enfim, tinha uma série de coisinhas com bebê. Bebê tava super no hype naquela época. E os pacientes da minha mãe, da minha mãe e do meu pai, falavam, cara, coloca essa menina numa agência, porque com esse olho ela consegue faturar uma grana legal e de repente isso é uma coisa que ela gosta de fazer, etc, etc. E aí eles ficaram maturando isso, várias pessoas falando. E um belo dia resolveram colocar a minha irmã. E eles tiveram a sandice de me perguntar se eu queria também. Eu, que tava vendo o pouco do meu reino sendo destruído, falei, ué, se ela vai, eu também vou. Claro que eu também vou. Não quero nem saber do que vocês estão falando. Se ela vai, eu vou. É assim. Foi dor de cotovelo braba, assim. Braba, braba, braba. Bom, acontece que minha irmã, naquela época, quando bebê, ela não gostava nem de tirar foto. Ela via uma câmera e começava a chorar enlouquecidamente. Fez alguns testes, inclusive, e os produtores ficavam, pelo amor de Deus, para de chorar, olha pra câmera, porque se você fizer isso, você passa. É só isso que você precisa fazer. E ela não parava de chorar, ela era muito bebezinha, não tinha, sei lá, tinha 2 anos na época, talvez menos. De fato, ela tinha algum trauma anterior ali de foto que ela tava carregando. Eu sempre fui muito mais gaiato desde a época de escola. Era daquele que fazia pecinha de teatro e queria ser o protagonista e queria mesmo só pra dar uma parecida. E era isso. Era uma coisa que eu gostava de fazer, de fato, sabe? Eu me sentia bem fazendo. Mas eu não tinha na minha cabeça uma visão clara de aonde eu estava me metendo. Até que um dia, dentro dessa agência, eu fui chamado para fazer um teste de vídeo aleatório para algo. E aí fiz o teste, passei para o meu primeiro trabalho, que na verdade não foi o sítio, foi o Linha Direta. Eu fiz 2 episódios de Linha Direta. Fui muito elogiado, apesar de ser uma figuração de luxo de criança, mas enfim, foi uma coisa muito legal. E aí surgiu essa possibilidade de fazer o sítio, que também foi um papel super pequenininho, super, enfim, super legal. Tive a oportunidade de conhecer um monte de gente e estar num lugar que eu falei, meu Deus do céu, eu tô aqui, eu tô dentro do que eu via na televisão, não faz o menor sentido na minha cabeça o que estava acontecendo naquela época. Apesar de eu ter noção do que estava acontecendo, era a primeira coisa muito grande que eu estava fazendo, sabe? Então, essa oportunidade veio muito por conta desses linhas diretas que eu tinha feito. Eu tinha tido contato com o Pedro Vasconcelos em um deles, que era o diretor na época do sítio. E quando ele viu o meu vídeo, ele me convidou me convidou entre muitas aspas, né? Mandou para minha agência perguntando quem eu era, que eu tinha feito e ele gostaria de me ter de novo. Então essa foi a minha historinha para chegar no sítio e para chegar na televisão mesmo, porque se não fosse a minha irmã e se não fosse a minha dor de cotovelo, a gente nem tava tendo essa conversa hoje. Provavelmente era uma outra pessoa. Nossa, eu lembro de algumas coisas muito engraçadas. Coisas que, enfim, nem sei se. Eu não tenho nada a perder mesmo em falar essa altura do campeonato, eu não tô mais ali, né? Então até posso falar. Mas essa minha primeira gravação do sítio, ela me trouxe algumas coisas muito legais, que no futuro, inclusive, foram muito mais legais ainda quando eu revi o elenco. Mas era a minha primeira gravação. Eu era um little baby ali no meio de um monte de gente que eu conhecia. E era um episódio, não sei se vocês lembram, que era meio que o reino das fadas que tava lá no sítio, uma coisa muito louca. Então tinha muita gente que eu via na televisão mesmo, sabe? Não eram só eu e a menina que fazia a Dona Benta, que éramos novos, e o elenco do sítio. Não era tipo a gente plus uma galera. E você chegar no camarim e ver essas pessoas que você nunca sonhou em ver e achava que talvez até fosse mito, é muito estranho. Essa é a grande verdade. Principalmente quando você é uma criança, sabe? Quando você tá mais velho e tal, você tem um pouco mais de... Eu não vou nem usar a palavra discernimento, porque eu acho que mesmo uma pessoa mais velha, ela pode ter... Existe essa inversão de pessoa, personagem, que é uma coisa muito louca. Mas você consegue ter o mínimo de entendimento de que aquilo dali é um ser. Ele pode ser um ser apartado daquilo que você está vendo na televisão, que é, no caso, mas ele pode ser aquele ser que está na televisão. Mas ele é de verdade, ele
tá ali, sabe? A Xuxa eu já sabia que a Xuxa era real, porque eu fui em muito Xuxa Park. Admito. Não foi no do incêndio, né? Pelo amor de Deus. Não. Como plateia Lembro. mesmo. Comia café da manhã com quem quer pão, quem quer pão, quem quer pão. Fazia isso sim. Admito. Ponto. Esse ponto é um ponto super... que me traz uma memória muito, muito legal, sabe? De tipo, como eu era uma criança ali no meio de um monte de gente braba. Aconteceu uma coisa traumatizante nessa minha gravação, bem traumatizante mesmo, que me deu muito, literalmente me deu trauma e quase eu nunca mais fiz nada. E ao mesmo tempo me trouxe uma memória afetiva de outras pessoas que foi muito revelador lá na frente. Eu, como eu falei, eu não fazia teatro, eu não fazia nada, né? Eu era só uma criança que tava ali quase que por acaso. Tava andando, me puxaram e tava ali dentro. Então era uma coisa meio aleatória. Não queria mandar mal, eu tinha discernimento, até olhando aquilo tudo que estava acontecendo, de que era uma situação que eu tinha que ter um profissionalismo, apesar de ter 9 anos, 10 anos. E aí eu cheguei pro diretor, que era o Roberto Talma, na época falecido Roberto Talma, e perguntei pra ele, falei, oi, tudo bem? Aí ele olhou pra mim, com uma cara de quem é esse moleque, e falou, e eu falei pra ele, falei, como é que você quer que eu faça? Aí ele olhou pra mim, na minha cabeça são minutos dessa coisa, que provavelmente foram 2 segundos, mas pra mim foram minutos, e ele soltou um sonoro e profundo se vira. Isso foi uma destruição no meu ser. Uma destruição, uma coisa que fez assim, e eu morri naquele momento. E aí eu lembro muito da Nissete, que viu isso, e ela chegando pra mim e meio que me acalentando, sabe? E isso foi muito positivo pra mim naquele momento, porque eu precisava mesmo desse afago pra não né, destruir ali. E quando eu encontrei com ela depois, na minha segunda ida pro sítio, foi olhar e falar, cara, eu só tô aqui hoje de novo porque você fez aquilo lá, porque era possível que eu tivesse só começado a chorar e ido embora. E nunca mais pisado num set de gravação na minha vida. Então, por isso eu digo, foi um pouco traumatizante esse meu primeiro sítio, de fato foi bem traumatizante nesse ponto, inclusive. É uma história que eu nunca vou esquecer. Inclusive eu brinco, né? Corporativamente, eu sempre brinco com as pessoas que falam, ah, não, você não tem medo de apresentar, você não tem medo de falar com o CEO, você não tem medo de falar com o diretor, você não tem medo de falar... Falei, gente, vocês nunca vão entender isso, porque não faz sentido pra vocês. Mas depois de você receber um se vira de Roberto Talma com 9 anos, qualquer CEO é fichinha. Então ele, querendo ou não, me deu uma carcaça muito importante pra mim pós-Globo, inclusive, pós ser ator. Porque hoje eu sei que eu nunca vou passar a dor psicológica que eu passei naquele momento quando eu era criança. E isso me dá uma leveza de tipo, ah, é pra falar com o senhor? Vamos falar, não tem problema. Ah, vamos apresentar pra fulano? Vamos apresentar, não tem problema. Porque um universo e uma forma de approach com o outro que é muito singular. E eu não tô qualificando esse singular. Ela é singular por si só. Nem boa nem má, singular. E você aprende muito com isso. E eu aprendi isso desde muito cedo, como vocês viram. E me fez, inclusive, ter o punch suficiente para fazer uma das melhores coisas que eu fiz, que foi uma situação num teste do Beijo do Vampiro, mas que, enfim, aí é uma outra história. Eu lembro, e puxando muito da memória mesmo, que tiveram 2 coisas engraçadas. Uma, a menina que fez a Dona Benta tinha feito uma participação comigo no Os Normais. A gente tinha feito há pouquíssimo tempo, então a gente meio que se encontrou em um novo produto, que foi super legal. Então já me deu um certo alívio, já me deu uma sensação de estar em casa, sabe? Conhecer alguém, que já era bem legal. Mas eu confesso que eu tava super tiete naquele meu primeiro momento, sabe? Eu tava vendo pessoas que eu nem sonhava que eu ia ter a possibilidade de encontrar na minha vida. E de fato, eram pessoas que eu não conhecia como
os atores. Eu não conhecia a Anissete Bruno. Eu conhecia a Dona Benta. Eu não conhecia a Lara Rodrigues. Eu conhecia a Narizinho. Eu não conhecia a Isabelle. A Isabelle. Nossa, porra, não lembrar de Isabelle eita ferro. Todo mundo menos da protagonista. Não, e que estudava comigo. Então, assim, é retardado mesmo, completamente. Eu era da sala... A gente estudou na mesma escola numa época, e eu era da sala da irmã dela. E a gente já se conhecia há muito tempo, a gente era da mesma agência, inclusive. Eu encontrei um monte de gente que, de fato, eu admirava como personagens. Então era eu tive que ir fazendo uma gradação, mas foi aquela coisa, tirei foto com um monte de gente. Tiete mesmo, tiete de primeira viagem. Fui com orgulho. Não, essa primeira, assim, era muito assustador. Era muito assustador. Porque eram as princesas, eram os príncipes, era tudo uma cacetada de gente. Era muito, 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 muito louco. E o Anhanguera, ele teve uma coisa interessante. Na verdade, duas coisas muito interessantes, né? Que era um elenco bem grande, porque eram várias histórias que estavam rodando ao mesmo tempo, e que num certo momento todo mundo se encontrava com todo mundo, então não tinham histórias apartadas, digamos assim. Foi um puta marco também, porque foi o encontro a nível sítio do Pica-Pau Amarelo do Paulo Goulart com a Anissete. E ter aquele flertezinho do Bartolomeu com a Dona Benta foi uma coisa muito legal de ver. Então eu fico muito, muito, muito feliz de ter participado desses dois episódios. Porque eu acho que foi um pé na porta também para eu entender como é que as coisas funcionavam e tirar um pouco do brilho, né, da glamourificação da situação. E o segundo, porque que a história foi super legal, eu gostei muito de fazer, muito, muito mesmo, me diverti horrores. E por estar nesse momento icônico de Anissete com o Paulo Goulart lá. Outro ponto muito engraçado, muito engraçado. Eu, naquela época, estava completamente apaixonado pela Lara. Eu era enlouquecidamente apaixonado pela Lara. Então era aquela paixonite, primeiras paixonitezinhas, sabe? Mas era um affairzinho muito... Foi um affairzinho muito doce mesmo. Achei que você tava falando que eu tinha tido um affair com o Pedrinho depois. Falar, esse episódio do sítio eu não lembro. Amo o César. Amo de paixão, mas não lembro de ter meu personagem ter tido um affairzinho com ele. Não, mas foi a Carla Dias, né? Depois, né? Foi a Carla Dias depois, no outro episódio mais pra frente, né? Ah, gente, eu brinco, é o Sagitário que tem em mim, perdão. Que olha, eu quase matei a Cuca, de verdade. Tem um momento dentro de algum dos episódios que o Bartolomeuzinho é pego pela Cuca. E aí ele fica preso lá na toca da Cuca. E eu não lembro exatamente como ele sai. Ah, mentira, é exatamente assim que ele sai. Ele pega a zarabatana do índio, não sei como que ele tá com aquela zarabatana naquele momento. Não me lembro. E aí ele solta um dardo e a Cuca apaga. Só que, porra, eles me deram uma zarabatana que tinha um dardo dentro. Então eu joguei um dardo que entrou na fantasia da Cuca. Tipo, literalmente entrou. Não chegou na atriz, mas entrou, ficou tipo, pá, paradinho assim. E não era, tipo, era pra ser feito. Mas assim, nem precisou de efeito. No fim das contas, ficou tudo por isso mesmo. Falei, gente, aí todo mundo, meu Deus, machucou, não sei o que. Eu falei, gente, não sabia. Ela falou, não, o problema não foi você, com certeza. Mas essa foi uma história, de fato, quase matar a Cuca. E eu tô com uma peruca gigantesca, um negócio de cabelo que não faz o menor sentido. Passavam óleos e óleos e ceras pra parecer que eu tava com o cabelo encardido por ser um bandeirante. Foi muito por conta do que tinha acontecido comigo no Beijo do Vampiro. Enfim, foi um personagem com super destaque na época. No final do meu tempo lá, enfim, fui indicado para filme Contigo, chorava todos os dias novela. Chorar naquela época era um puta de um diferencial, né? Bruno Marquezine que o diga. E enfim, foi muito por conta disso. Teve uma cena que eu tive certeza que eu ia levar um esporro dela, assim, um esporro para a minha vida inteira. Tava vendo o Roberto Talma na minha frente, falando, agora vai ser a minha versão feminina. Porque a gente, em um dado momento, eu e a Letícia Spiller, que fazia a minha irmã, qual era o nome dela? Gavita. Muito, gente, que bom que vocês existem. Gavita.
a gente era engolido pelo rabicó. E inclusive existe um Falha Nossa desse episódio. Ele existe. Eu lembro de ter visto esse episódio no Falha Nossa. Porque a gente começa a jogar um monte de coisa na parede da barriga do porco e vai jogando e começa a bater nas coisas. E eu tive uma relação muito legal com a Letícia na época. E a gente tava se divertindo e tocando o zaralho dentro daquela barriga. Em um dado momento, a gente só vê que a coisa está caindo e caindo e caindo e do nada desaba. Desaba absolutamente todo o trilho que estava em cima, segurando o que estava sendo a barriga mesmo, né? O tecido que estava ali. E desabou. E aí ficou eu e ela olhando um pro outro com cara de fudeu, com certeza. E aí eu pensando, bom, ela vai dar umas porra em Letícia Spiller ou em Bernardo? Vai sobrar pro Bernardinho, com certeza. Mas rimos muito. Por incrível que pareça, rimos todos muito. Mas você sabe porque ela não xingou, né? Não sei se eu sei. Claro, gente. Olha o que você falou primeiro. A gente passou no Falha Nossa. Naquele momento que ela viu caindo, ela falou assim, eu posso surtar ou eu posso transformar isso em mais buzz pro episódio, pro programa. É verdade, bom ponto. Bem razoável. Esse foi o único momento que eu tive alguma possibilidade de ter um arranca-rabo com Sininha de Paula. Beijo, vampiro? Eu não sei se eu quero. Por quê? Porque no Beijo do Vampiro eu era muito feio. Naquela época eu tava naquela idade de criança muito feia. Mas muito feia. Tipo, reprisar a Malhação tá tudo bem. Tenho 17 anos naquela época, tá ok. Minha pele tá um pouco destruída de adolescente, mas tá tudo certo. Agora no Beijo do Vampiro não. No Beijo do Vampiro eu sou muito ratinho. Literalmente ratinho. Enfim, momentos. Fiz amigos incríveis naquela época. Era um elenco sensacional. Contracenei com gente muito boa, muito grande. Tive contato com diretores e produtores muito legais. Então ali foi o meu desabrochar com certeza. E tive a possibilidade de ter como coach a Françoise Furton, que é a musa das musas na minha vida em relação à arte. Ela me ensinou tudo que eu sei e tudo que eu usei em toda a minha carreira a partir do Beijo do Vampiro, mas eu devo muito o caminho que eu construí como ator a Françoise. Muito. Ela é, assim, um outro universo de ser humano. É uma coisa engraçada, porque... E isso diz muito também do porquê que eu hoje não sou ator, por exemplo. O meu processo de virar ator foi, de fato, um processo de virar ator, sabe? Eu não sou aquela pessoa que nasceu e com 2 anos de idade falava que queria ser ator. Eu não era aquela pessoa que veio de uma família de artistas. Eu não tenho nenhum padrão que pudesse ter me colocado nessa profissão. Aconteceu. Destino. Rolou. E em muitos momentos, até a minha maturidade, eu questionava o que eu estava fazendo. O fato de eu estar naquele momento, atuando, era uma coisa que me fazia bem, que era divertido, que eu gostava. Mas eu nunca tive, e eu não tô falando isso numa forma pejorativa, não me entendam mal, por favor. Mas eu nunca tive essa visão, por conta de como eu cheguei ali, de uma forma profissional. E aí eu não estou falando que eu nunca tive profissionalismo. Eu tô falando que eu nunca olhei para aquilo e falei, nossa, eu quero continuar aqui pro resto da minha vida. Eu queria continuar ali enquanto rolasse estar ali. Enquanto eu pudesse estar ali. Porque eu era uma criança que fazia uma coisa que adorava, que pra mim, depois, né, na maturidade, virou quase uma terapia, porque eu conseguia me desconectar do meu eu e entrar no outro personagem que fosse, e esquecer de fato toda a minha existência, toda a minha vida, pra me preocupar com os problemas daquela pessoa naquele momento. Então tinha uma certa coisa terapêutica ali por trás, sabe, de energia e tudo, que era muito importante pra mim, e até hoje, e eu faço isso de outras formas. E eu comecei a me pegar em certos gatilhos que jogavam isso na minha cara o tempo todo. Por exemplo, eu ia pra um hotel, e aí você faz lá a sua ficha de cadastro e perguntam profissão. Eu colocava estudante. Eu tinha DRT desde os meus 10 anos de idade. Eu podia colocar ator e eu não ia estar mentindo pra ninguém. Eu ia estar
só falando qual era a minha profissão de fato. Mas eu não botava, porque eu não me sentia na profissão. E isso, eu acho que esse meu não olhar como profissão me faz hoje ter um carinho por toda essa história, quase como se tivesse sido outra vida. Não num sentido de mágoa, e não num sentido de rancor, e não num sentido de nada. É só algo que em determinado momento eu falei, ok, nesse momento eu quero fazer uma escolha diferente, e essa escolha é não estar mais desse lado. E tá tudo bem. Mas eu não tive um desligamento ruptoso, sabe? Isso não aconteceu. Por isso que eu guardo tanta gratidão, porque os ensinamentos dessas pessoas e as coisas que eu passei como ator fizeram o Bernardo profissional, na carreira que ele quer, corporativamente falando, um cara muito melhor. Um cara com muito mais ferramenta para o mundo corporativo, que foi a minha escolha. Então, se não fosse isso, eu não sei se eu teria tanta malandragem para fazer uma apresentação. Eu não sei se eu não ia me borrar todo, virar suco na frente de um CEO. Eu não sei, eu não tenho como ver essas possibilidades. Infelizmente, eu não tenho uma joia do tempo como Doutor Estranho para poder chegar nesse momento. Mas se eu perguntar a nível de o que eu sinto, eu tenho quase certeza que isso não aconteceria dessa forma. Então isso me construiu. Tudo isso me construiu. Independente da minha escolha final, isso tudo me construiu. Você aprende sendo criança como adulto. É uma coisa muito louca, sabe? Tanto que tem muita gente que pira, e tem que pirar mesmo, porque não é normal, não é uma coisa razoável, sabe? É zero razoável. Hoje eu vejo essa geração TikTokers, Instagrammers e afins, e eu fico pensando se isso é de fato saudável, sabe? Porque eu sei o que é ter uma visibilidade, ter a sua vida invadida de certa forma, ter que se privar das suas coisas porque XPTO. E eu não sei se essas pessoas têm essa visão ou se elas acham que é só glamour e luxo. Porque hoje é fácil você conseguir glamour e luxo com essas coisas. É muito mais simples do que você tinha naquela época. Então isso brilha bastante. Mas você tem que abrir mão de muita coisa. Muita, muita coisa. Eu fui maturando essa situação desde Malhação, sabe? Em Malhação eu tive essa percepção muito claramente. Por dois motivos. Um, eu tava fazendo pré-vestibular, então eu tinha que fazer uma escolha. Porque a gente tem que fazer uma escolha no pré-vestibular e ponto. Então eu tinha essa pressão de fazer uma escolha. E, por outro lado, eu comecei a ter maturidade suficiente pra pegar esses gatilhos que eu falei pra vocês e olhar o que estava acontecendo à minha volta. Malhação tem uma coisa muito peculiar que até hoje eu só vi em Malhação, que é o fato de você ter A atmosfera de Malhação é muito diferente a nível de pessoas. Por quê? Porque você tem um elenco super jovem, maior parte fez poucas coisas ou nunca fez nada, e tá ali, tendo seu primeiro papel, tendo sua primeira oportunidade, e tá tudo certo, é o celeiro de atores da Globo, etc, etc. Mas num outro extremo, você tem os figurantes, que são muitos figurantes em Malhação. E os figurantes de Malhação, eles têm uma coisa diferente dos figurantes da novela das 6, da novela das 8, da novela das 7. Os figurantes de Malhação olham para aquelas pessoas que nunca fizeram absolutamente nada na vida e hoje estão como protagonistas de Malhação e falam: eu posso ser aquela pessoa. Eu quero ser aquela pessoa. Eu vou ser aquela pessoa. Ótimo, maravilha, tá super certo, é isso mesmo. Só que quando você olha a vida dessas pessoas, é sem brincadeira, algo que beira o absurdo. São pessoas que vêm da casa do cacete A4 do Brasil pra morar no Rio de Janeiro, pra ganhar R$50 de figuração, atochado 5 pessoas num quarto de sala. É uma coisa subhumana. É. De fato é. Mas é uma escolha deles estarem ali e seguirem o sonho deles. E se você pergunta pra qualquer um deles por que eles não estão fazendo outra coisa ou qualquer coisa do gênero, eles vão responder exatamente isso. Eu não me vejo fazendo absolutamente nada. Eu nasci pra ser ator. Quando você tá 1 ano vendo essas pessoas e enxergando essa humanidade delas, e você olha pra você com 10 anos de carreira fazendo um monte de coisa e fala, porra, mas eu quero ser ator? E isso vira uma dúvida?
cara, eu não quero levar esse karma negativo pra minha vida, não. Porque eu tô impossibilitando Não impossibilitando, porque isso é maluquice da minha cabeça e neura e psicopatia dela mesmo. Mas é muito como se eu tivesse sendo um empecilho daquela pessoa que está ali, naquele lugar, estar conseguindo alguma coisa. Porque eu estou conseguindo e ela não está. E eu tô super feliz, gostando pra caramba, mas não tô realizando o meu sonho de vida. Ela estaria realizando o sonho de vida dela. É uma coisa que bate forte quando você para pra pensar. E quando você tá nessa posição onde eu estive de se questionar e chegar à conclusão que não é o que eu quero pra minha vida. Eu prefiro seguir uma carreira XPTO. Foi muito simples chegar pra minha gente e falar, então, terminou Malhação, não sei se eu quero mais. Só que logo depois disso, veio o teste para as Cariocas, eu fiz e passei. E aí quando eu cheguei em As Cariocas, e foi a minha primeira produção onde eu era maior de idade, inclusive, eu cheguei à conclusão que eu queria terminar ali. Porque eu podia ter terminado em Malhação, que seria maravilhoso, porque eu faria um ciclo muito legal. Eu considero o Sítio como o Beijo como o meu primeiro grande trabalho. E foi o Marcos Paulo, diretor de núcleo do Beijo do Vampiro. E na época de Malhação, eu tava na Record. E aí eu fiz o teste para Malhação e ele meio que me trouxe de volta pra Globo. Então seria super bonito também, historicamente, seria super bonito terminar ali naquele momento, com um ciclo se fechando, com uma produção de um cara que me abriu as portas e que me deu a oportunidade do meu último grande boom. Mas ao mesmo tempo, me surgiu essa oportunidade de As Cariocas, que era de fazer uma produção completamente ensandecida, porque era uma produção muito grande para níveis de série da Globo naquela época, e com um diretor que não é um diretor, ele é um marco, ele é um negócio, ele é uma essência. E então eu falei, cara, vai ser o meu final, vai ser ali. Eu vou acabar ali porque eu sinto que eu vou fechar bem, sabe? Eu vou ter feito todo o meu ciclo de Marcos Paulo, digamos assim, e no final eu vou ter aquela crença em mim de que eu fiz um puta projetão nesse final pra selar esses meus 10 anos, 11 anos de carreira. Tenho contato com a minha gente até hoje, a gente se fala, apesar de não falar sobre isso, a gente se fala, porque, enfim, coisas aleatórias. E aí, um belo momento, isso era 2012, eu acho, não, era um pouquinho mais de 2012. Devia ser 2014, eu tava já fazendo RI na SPM, e não tava. Não, tava. Tava fazendo RI na SPM, eu tava estagiando na L'Oréal. Tava terminando meu período de estágio na L'Oréal. E não sabia se ia ser efetivado, etc, blá, 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 blá. Ela me liga e fala, Bernardo, acho que o produtor de elenco do filme era o Nelsinho. O Nelsinho tá querendo fazer um teste com você pra um filme. E ele pediu especificamente para eu falar com você. Sei que você não tá mais on, mas achei justo te falar pra você questionar se quer ou não. Falei, Ida, não sei e tal, não, né, tô em outro universo, outro patamar. E eu tava muito estressado naquela época, porque eu tava nessa insegurança de ser contratado ou não na L'Oréal. E aí ela me mandou o texto. E, cara, o texto era do cacete. Era muito bom. Era muito, muito bom. Inclusive, existe o filme. É um filme que foi feito pela Débora Seco e por um menino, que eu não vou lembrar o nome nunca na minha vida. Onde a Débora Seco ela tem AIDS, se não me engano. É um filme muito bom. O filme é muito bom. E o personagem é sensacional. E aí eu fui fazer esse teste. Falei, Eda, o texto me ganhou. Eu vou fazer. E vou dar uma desopilada também de energia. Porque era um texto bem hardcore. O garoto usava droga. Ele tomava Fanta com Rivotril pra ficar meio doido. Boa sorte, isso. Boa, Cris. Mais uma vez. E aí ele achava que ele ficava invisível quando fazia isso. Então, assim. Só que ele, na verdade, ele tinha uma síndrome de distorção qualquer. Fui fazer esse teste. Fiz esse teste. Porra, me dei inteiro nesse teste. Me dei inteiro. Não era o Nelsinho que tava dirigindo, era uma outra pessoa. E aí o cara falou, nossa, foi muito bom, não sei o que, blá, 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 blá. A gente vai ter mais um, com certeza, com a Park. Na época não era a Débora Seco ainda, né? Tava no início de teste. Na quinta-feira, que não sei o que, eu virei pra ele e falei, cara, muito obrigado por ter me dado a oportunidade de fazer esse teste. E
por ter descarregado aqui com você. Mas eu não quero mais estar na quinta-feira. Eu te peço perdão. Eu te usei mesmo, admito. Mas eu não quero. Eu não vou sair da L'Oréal pra gravar um filme. O ser ator, ele virou pra mim por muito tempo, inclusive, hoje menos, mas por muito tempo, virou uma descarga energética, sabe? Era o momento onde eu podia explodir, onde eu podia ser quem eu quisesse ser, onde qualquer coisa podia ser real. Parece um pouco clichê, parece bobagem, mas não é. Não é. Pelo menos na minha percepção e na minha consciência de ser ator, não é. E às vezes eu fico me questionando que talvez eu tivesse. Que eu tenha olhado as coisas da forma errada. Porque eu acho que essa é a visão genuína do que é ser ator. Você se colocar no outro, você sentir o que o outro sente, você ter esse nível de empatia com alguém que não existe fisicamente, é um pedaço de papel. E como você consegue transmitir essa história, transmitir essa energia para os outros que estão te vendo. Tem muita gente hoje que não tá na carreira por causa disso, tá? Porque quer fama, dinheiro e recebidos. Talvez eu tenha errado lá atrás em colocar certos adjetivos em mim que me distanciavam da carreira de ator. Talvez. Mas eu acho que foi, sem dúvida, foi a escolha que me fez feliz. E hoje eu consigo ter a carreira que eu quero, a vida que eu quero. E se eu quiser ser ator, eu posso entrar num curso de teatro e fazer um texto, e isso vai me satisfazer. Eu não tenho a necessidade hoje, né, e nem a obrigação a nível financeiro de usar o teatro, a televisão ou o que quer que seja como um ganha-pão. Quando você tem isso, você gera uma carga muito mais pesada na situação. Então, se eu quiser fazer um teste de teatro, eu posso fazer. Eu posso ligar pra minha agente hoje e falar: Ieda, vamos gravar um vídeo? Ela vai gravar. E não tem problema. E esse vídeo não vai ser usado pra coisa nenhuma. Mas eu vou estar desopilando a minha energia, sabe? Então, eu acho que muito dessa minha gratidão e desse meu autoconhecimento veio do fato de eu ter conhecido pessoas incríveis e de elas terem também me ajudado a me conhecer muito. Conheci pessoas, aprendi com pessoas e construí a minha pessoa. Nossa, filosofia legal agora. Que isso. Enfim, muito, muito obrigado. Foi uma ótima conversa. Eu fiquei muito feliz em rever e reviver todos esses meus momentos. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo carinho e pelo contato. Cris, por favor, me manda os links que eu vou assistir com certeza.